Boa tarde, pessoal do Simples Assim. Hoje a gente está aqui com o Dr. Francisco Fernandes Moreira Neto, cirurgião cardiovascular. Ele vai trazer para a gente uns dados bem diferentes do que a gente está acostumado, nós leigos, né, a achar sobre cirurgia cardíaca. Quem que a gente pensa que está mais sujeito a fazer cirurgia cardíaca? Só o adulto. Criança faz? Faz bastante, viu? E quando não faz, precisa ser feito, muitas vezes. Fiquem ligados com a gente que ele vai explicar para a gente um pouquinho dessa história. Bom, pessoal, boa tarde. Renata, é um prazer estar aqui com vocês. É bastante interessante esse seu programa, porque a gente tem como levar pontos bastante importantes, no caso, a cirurgia cardíaca pediátrica, né? Que foi para mim uma surpresa quando o senhor me falou dos números. Na verdade eu trouxe aqui para mostrar para você, né, são dados do Ministério da Saúde, cardiopatias congênitas são a terceira maior causa de mortalidade neonatal no Brasil. Gente, olha isso! Né? E no Brasil, em torno de 28 mil crianças nascem por ano com cardiopatia congênita, 80% das quais devem ser operadas em torno até o primeiro ano de vida, aproximadamente. Então, essas crianças todas, na verdade, não estão sendo operadas. A gente sabe que tem serviços no Brasil que não tem estrutura para fazer cirurgia cardíaca pediátrica. Essas crianças são encaminhadas para os centros de maior referência, no caso o centro-sul aqui do país, mas mesmo assim ainda existe um outro problema tão importante quanto, que é a questão do diagnóstico dessas cardiopatias. Essas cardiopatias, o diagnóstico delas pode ser feito intraútero, né, através do ecocardiograma fetal, e que infelizmente hoje ainda não é pedido rotineiramente. A gente tem exames, né, intrauterinos como a translucência nucal. Não teria que fazer também esse do coraçãozinho? Sim. Quando você tem a translucência nucal alterada, normalmente já é pedido o ecocardiograma fetal. O problema é que mesmo nas crianças que têm translucência nucal normal, ainda assim pode haver cardiopatia. Exatamente, esse aqui é o ponto. E então a importância está, hoje em dia não existem diretrizes ainda, não existe um consenso, né, de quais casos deveriam ser pedidos o ecocardiograma fetal. Quando a gente está falando isso em termos de Brasil, esse cenário é o Brasil. Não. Ou isso é mundial? Não, mundial, porque na verdade assim, a gente sabe, 1% dos nascidos vivos vão ter cardiopatia. Então, ou seja, se a gente pedir ecocardiograma em todos os pacientes, todas as Mas vão ter essa cardiopatia ao longo da vida? Não, nasce com a cardiopatia e aqui eu falei, 80% vão precisar ser operados. Nossa! Mas veja bem, o problema é questão de custos. Então, para cada 100 gestações, você fizer cardiograma fetal em todas, você vai descobrir, na verdade, uma em cada 100 que a criança vai ter cardiopatia. Então, o que significa isso? Significa que você vai estar fazendo 99 ecocardiogramas que não tem nenhuma cardiopatia. Isso, do ponto de vista, isso impacta em termos de custo. Porém, eu acho que é uma incidência bastante elevada, um em cada 100. Mas esse custo é menor do que o de cirurgia. Então seria interessante economicamente fazer o exame. Mas se bem que ele vai ver que é necessária a cirurgia, né? Não vai dar nenhuma possibilidade de outro tratamento, né? A importância que a gente, como cirurgião cardíaco, dá a isso aí, é que na verdade, assim, as crianças que a gente faz o diagnóstico pré-natal e que a gente consegue trazer essas crianças para que nasçam no hospital, porque uma grande parte delas precisa ser operado mesmo, às vezes, no dia em que nasce. Entendeu? Então o que acontece? As crianças que nascem longe do hospital de referência para a cirurgia pediátrica, elas são transportadas em UTIs e chegam aqui, no caso para a gente, em condições muito ruins, e o resultado da cirurgia não é tão bom. Então, na verdade, a importância de fazer o diagnóstico pré-natal é justamente para que a gente possa fazer essa intervenção, o tratamento cirúrgico, o mais precoce possível,
e em condições melhores. O paciente vai estar em condições melhores, sem acidose, sem choque cardiogênico, sem hipotensão, sem hipotermia. Então a gente até brinca, a gente fala que a melhor UTI, o melhor transporte de UTI para o neném é a barriga da útero da mãe, entendeu? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito um programa de trazer a mãe para que faça a cesárea já com uma data programada, com tudo preparado, com o pediatra que vai recepcionar a criança, a equipe nossa da cirurgia à disposição para fazer a cirurgia caso seja necessário, até mesmo no dia em que nasce. O senhor falou em acidose, acho que o nosso público aí não sabe o que é uma criança que chega em acidose. Não, a gente tem que ir perguntando aqui, esse é o barato do programa. O que é uma criança chegar em acidose? É quando a criança nasce e tem uma cardiopatia, em geral os fluxos de sangue dentro do coração, é difícil de explicar em termos mais simples, mas os fluxos de sangue fazem com que o débito cardíaco, também outro termo técnico. Dá para entender, débito cardíaco a gente está, né gente, nosso programa fala sempre de saúde, dá para entender, né? Então, quando o débito cardíaco está muito ruim, começa a acumular substâncias no sangue que são tóxicas, no caso, fazem o pH do sangue ficar ácido. Isso chama-se acidose. E quando essa acidose vai a níveis muito intensos, pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma morte só pela acidose. Doutor Francisco, esse diagnóstico, esse pré-natal, esse ultrassom, é igualzinho que a mãe faz normal? Ou teria que ser um equipamento diferente? Ou é o ultrassom normal, que ela já faz ao longo da gestação? O equipamento é o mesmo. O problema é quem faz o exame. Precisa estar treinado, não é um radiologista convencional. Do dia a dia, exatamente. Existem, inclusive, incidências que são feitas para fazer. Antigamente só se fazia 4 câmaras, chamado 4 câmaras. Hoje em dia existem pelo menos 5 diferentes posições em que são avaliadas para que a gente possa ter uma sensibilidade maior do método. Então hoje, antigamente, quando se fazia só 4 câmaras, a sensibilidade era em torno de 60% aproximadamente. Hoje, com as 5 incidências que são feitas, a gente consegue uma sensibilidade do método de até 80%. Ou seja, ainda vai ter 20% de cardiopatias que não vão ser diagnosticadas mesmo fazendo o eco fetal. Então precisa ter bons técnicos e precisa fazer com a técnica adequada. Então assim, é um exame que depende, o resultado depende de quem faz. O que a gente pode fazer, a não ser disseminar esse tipo de informação para mudar esse quadro? Para levar, né, essa necessidade maior de fazer esse exame? O que é só discutir, colocar aí? Tem alguma ação política que precisa ser feita? Como que a gente faz para mudar esse cenário, dessa falta de diagnóstico precoce? O Ministério da Saúde tem trabalhado nisso aí, mas da nossa parte, o que a gente tem feito, principalmente, e eu acho que é a coisa mais adequada a ser feito, é educar. Então, esse é o intuito de estar aqui hoje, da gente tentar educar a população e dentro dos nossos congressos de obstetrícia, de pediatria, de cirurgia, a gente orientar os obstetras, que são os médicos que acompanham essas pacientes, de que esse risco existe, que é importante fazer o diagnóstico pré-natal, né, o ecocardiograma fetal, para que seja diagnosticado essas cardiopatias, já que o resultado é bem melhor quando a gente faz diagnóstico pré-natal. Agora uma curiosidade, vocês todos devem estar tendo, né? Eu estou aqui também. Fazer uma cirurgia num bebezinho que acabou de nascer, o tamanhozinho do coração, é muito mais difícil do que operar um adulto? Bem mais difícil. Por conta do tamanho? Por conta do tamanho e porque eles têm, a reserva que as crianças têm são muito diferentes dos adultos. Então, o adulto suporta muito mais a agressão da cirurgia do que a criança. Além de que, quando a gente faz essas cirurgias, a gente usa uma coisa que chama circulação extracorpórea, que não sei se o teu público está acostumado a ouvir sobre isso aí. Não, é um termo fácil. Então, e que nos pacientes pediátricos eles sofrem muito mais com a circulação extracorpórea. Então ela é muito mais agressiva do que para o adulto. Além de que as estruturas são miniaturizadas, né? Então também é mais difícil. Tem que ter uma perícia e tanto. Exatamente. Então por isso é que não existem tantos centros de especialização e locais onde são nem feitos profissionais com a tua garra, né? Coragem. Para fazer esse tipo de cirurgia. Então, aqui no interior de
do estado. Aqui em São Paulo a gente tem fora da capital, a gente tem praticamente Campinas, Ribeirão e São José do Rio Preto, só que fazem cirurgia pediátrica. O restante faz cirurgia de adulto convencional, mas não a cirurgia pediátrica. Então existe uma carência também de profissionais e de centros para que sejam feitas essas cirurgias. Então realmente é muito importante isso que a gente está fazendo, essa divulgação aqui hoje, porque primeiro, para a gente tentar fazer mais diagnóstico e depois tentar pressionar as autoridades, os convênios, a que se abram mais centros ou que se dê mais estrutura para que a gente faça essas cirurgias, porque essas crianças realmente, infelizmente, estão indo a óbito ou por não diagnóstico ou até por faz o diagnóstico, mas está no centro, exatamente, está lá no Amazonas, no Pará, em algum lugar, ou até mesmo na cidade do interior aqui do Sudeste, mas que não tem cirurgia cardíaca pediátrica, acaba falecendo, até mesmo no transporte, até chegar aqui, acaba falecendo. Bom, é isso. Tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar dentro desse assunto? Que eu não perguntei? Dá algum recado aí? Eu acho que o recado principal, é aquilo que eu falei para vocês, é que as gestantes lembrem de questionar aos seus obstetras que solicitem o ecocardiograma fetal, porque isso pode fazer toda a diferença, né, entre fazer o diagnóstico precoce e ser encaminhado rapidamente para o serviço e que possa ter um resultado melhor. Isso a gente consegue ver ano a ano, cada vez em que a gente conseguiu fazer esse processo de trazer as mães para cá, para o serviço, para serem operadas aqui e a criança nascer já dentro da UTI, onde vai ser feito o pós-operatório, nossos resultados só têm melhorado ano a ano. Então essa é a importância, eu acho que essa é a mensagem que a gente deve deixar, de que o diagnóstico precoce faz o resultado melhor. Muito obrigada, doutor Francisco, Obrigado, por ter nos recebido aqui em Ribeirão Preto. E a todos vocês que nos acompanham no Instagram, no YouTube. Quem não tem Facebook, avisa para o amigo. Vamos viralizar essa matéria, né? Quem sabe a gente faz aí o papel, né, de disseminar essa mensagem tão importante que ele falou pra gente. Então, quem não tem Facebook, fala para olhar no YouTube, tá lá também a matéria, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.